Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Vai lá na opção todas, aperta o sininho e toda vez que tiver algo de novo aqui no canal, você será notificado. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato, você decide se acredita ou não. Lembrando que eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. O primeiro caso de hoje é do grupo Casos de Lobisomem, por Tatiana Martins, ou melhor, Tatiane Martins. Essa história não é baseada em ouvir dizer, fiquei sabendo ou fulano me contou. Esse fato aconteceu comigo em uma cidade do interior de São Paulo, região de Araraquara. Na época eu tinha por volta de 18 anos. Hoje tenho 45. Dentre todos os irmãos e irmãs de minha mãe, sempre me identifiquei muito com o meu tio Nico. E a minha tia Maria, é claro. Ambos eram solteirões e depois que minha avó ficou viúva, ficaram morando com ela até o fim dos seus dias. Por conta desse apreço e carinho que eu tinha com eles, em todas as férias escolares de julho e dezembro, janeiro, eu passava lá o período inteiro com os dois. Tal episódio aconteceu em um domingo, penúltima semana de férias escolares. Meus tios e primos, que também residiam na capital, como eu resido, já estavam aos poucos retornando para as suas casas. As festas de fim de ano já tinham se passado e as férias também. E eu ainda ficaria mais uma semana. Um primo havia comprado no CEAGESP um casal de coelhos de raças enormes. Cada um tinha quase 10 quilos, sem exagero. Como cresceram muito e estavam dando muito trabalho, ele conversou com o meu tio Nico e levou os dois para o interior. A casa era grande e o quintal era enorme, parecido com uma pequena chácara com direito a pomar, horta e galinheiro. Com muita destreza, meu tio logo fez um viveiro enorme com divisórias, onde cada um ficaria em um compartimento. Assim evitaria a reprodução desenfreada dos orelhudos. No final de tarde daquele domingo, todos passavam para despedir-se, pois a casa ficava na saída da cidade, praticamente em região rural, e dali acessavam uma rodovia local que ia em direção da rodovia Washington Luiz. Caiu a noite. A cidade pacata. Jantamos, fazia um calor medonho e eu e o tio ficamos proseando na varanda até umas 22h30 da noite. Ou seja, às 10h30 da noite, como se diz no interior, enquanto a tia Maria assistia TV. Não demorou muito, bateu o sono e fomos dormir. Na casa tinha um vira-latas, velhinho já, o Toquinho, que apesar de ser idoso, sempre foi alerta e dava alarme, latindo muito quando necessário. A bagunça aconteceu pouco antes da meia-noite, quando, cansados, fomos acordados por latidos e rosnados ininterruptos do velho cachorrinho. Saímos no quintal, eu e o tio.
E este ainda deu uma bronca no Toquinho, pois às vezes ele exagerava nos latidos. Acendemos as luzes, demos uma volta no quintal, tentando identificar o causador daquele escândalo todo. E silêncio! Não tinha nada lá. Voltamos dormir. Quando já passava da meia-noite, Toquinho começou de novo. E o tio levantou em um pulo e eu fui logo atrás. Só que dessa vez eu nem tinha percebido. Mas quando abrimos a porta, além da lanterna na outra mão dele, tinha o seu 38 carregado. Fiquei apreensivo, ele estava meio puto, pois semanas atrás haviam furtado um botijão de gás vazio e algumas roupas do varal. Se for algum espertinho, vai levar chumbo. Outra volta no quintal e nada! Parecia piada. Voltamos para o interior da casa, mal fechamos o olho e o escarcéu começou de novo. Claudinho, meu pai chama Cláudio também. Pega a tranca da porta e vai pelo fundo que eu vou pela frente. A tranca era um pedaço de 1,20 m de caibro usinado, de 5x5, um puta porrete. Abri a porta da varanda do fundo e no escuro vi um vulto correndo pela lateral da casa em direção à saída. Pela porta da frente o tio já esperava, seja lá o que fosse, com o 38 dele entupido de balas e... Pô! Silêncio! Corri na frente. O tio estava assustado, olhos arregalados, atônito, quase sem fala. Me olhou sem graça e perguntou: Você viu? Não, tio, só vi um vulto. O senhor acertou o tiro? Não sei se acertei. Disparei a menos de 3 metros, mas fugiu. Ele caminhou lentamente até o fundo do quintal, onde nos deparamos com o compartimento do viveiro, onde estava alojada a coelha. A porta estava aberta e vazia. Quando entramos, ele me contou que um cão preto enorme, meio magrelo, pernalta, orelhas grandes, lembrando um pastor alemão, olhos arregalados até desproporcionais. O bicho vinha lá do fundo, em disparada, carregando a coelha. Passou por ele quando então ele efetuou o disparo. Porém, sem dificuldade, o bicho saltou um muro de quase 2 metros de altura com a coelha na boca. Comentamos com poucas pessoas o episódio. Uns riram, outros duvidaram, mas tanto eu como meu tio Nico, em memória, sempre soubemos que aquilo que vimos naquela noite não era um cão. Essa história é verídica. Não me importo com chacotas ou piadas, porque vi e relatei da maneira mais fiel possível aos amigos. Casos de Assombração 2. Eita, aterrorizados, e olha que muita gente faz chacota, né? Queria ver essas pessoas rirem quando desce de cara com um bichão desse. Deixem nos comentários as suas opiniões. E agora vamos para o próximo relato da noite. A Casa. Também Casos de Assombração 2. Tatiane Martins. A Casa. Bom, acho que a primeira coisa, a se fazer em um relato é se apresentar. Me chamo Lucas, tenho 18 anos, porém tudo o que me aconteceu ocorreu quando eu tinha entre 10 e 11 anos de idade. Sempre fui uma criança muito medrosa, evitava todo e qualquer tipo de contato com o sobrenatural. Lembro que até certos desenhos e filmes na televisão eu evitava, por conter um pouco de coisas como fantasmas e coisa do tipo.
baseados em fatos. Sempre fui muito imaginativo, ou seja, super idealista. Então, para mim, até ouvir alguma história era sinal de que aquilo ocorreu comigo, porque em minha mente ficava registradas as imagens que eu fiz da história. Fui muito solitário no sentido de não possuir muitos amigos. Todos os dias meus pais iam trabalhar e eu ficava sozinho em casa. Eu e o meu grande amigo Chocolate, um cachorro muito especial em minha vida. Sempre amei muitos animais e sempre tratei-os com tanto carinho que as pessoas me julgavam por isso. Era estranho que, quando eu estava em casa sozinho, Chocolate nunca ficava no quarto comigo. Ele sempre rondava a casa e ficava latindo para qualquer coisa que pudesse me incomodar, e isso me fez crer que ele era meu grande protetor. Passou um tempo e, aos poucos, coisas estranhas foram acontecendo. Como tínhamos nos mudado recentemente, demorou um certo tempo para se acostumar com o ambiente, etc. Às vezes eu sentia um vento estranho passar por mim e me arrepiava. Não era algo assustador, mas me amedrontava. Sempre fui muito espiritualizado no sentido de ser sensível e compreensível com todos ao meu redor, o que me deixava vulnerável em diversos momentos. Me chamam até hoje de ingênuo e bondoso por conta disso, mas hoje eu sei me defender e aprendi a construir escudos. Voltando ao relato, coisas estranhas começaram a ocorrer. Primeiro foi a ventania, mas depois eu passava a ver vultos passar por diversos cômodos da casa. Como a casa para a qual me mudei era imensa, no caso tinha mais de 6 quartos, era de andar e seguia naquele modelo antigo de casa que tinha muitos cômodos, sem necessidade. Os vultos começavam e cheguei a comentar com a minha mãe, que era evangélica, que disse que deveria ser impressão, que não existia isso de fantasma como nos filmes que eu tinha medo. O tempo passou e nunca mais presenciei nada. Meses depois, voltaram a ocorrer. Como eu ficava sozinho em casa durante o fim da tarde, até cerca de 7 horas da noite, era apreensivo para mim. Mas eu tinha a companhia do Chocolate e a recém-chegada Nina. Eles me davam segurança, porém as coisas não paravam por conta deles. Tinha dias que eles latiam para o nada, uma parede ou coisa assim. Mas hoje eu acredito que eles também viam certas coisas. O tempo passou e as sombras continuaram, até que um dia vi uma luz do meio do nada que apareceu e sumiu. Pensei ser impressão mais uma vez e preferi ignorar. Uma noite eu estava dormindo com o Chocolate e foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Ouvi risadas altas ao meu redor e que me acordaram. Pareciam que estavam rindo de mim. E eu fiquei muito nervoso e gritei meus pais. Não consigo pôr em palavras tudo o que senti. Foi bizarro e muito assustador. Depois disso, o tempo passou. E o último incidente foi o pior de todos. Eu estava assistindo a novela com a minha mãe. E ela desceu para a cozinha para pegar algo, não me lembro o que. Nesse momento, fiquei sozinho no quarto.
E quando eu me virei meu rosto, eu vi uma garotinha com roupas brancas, tinha cabelos loiros, eu acho, e me olhava sem expressão. Meu coração parecia que iria parar. O problema é que ela estava na frente da porta e eu não sabia se corria ou se ficava parado. Decidi correr e passei pelo lado dela. Ela não se moveu e eu desci as escadas gritando e chorando. Minha mãe finalmente decidiu fazer algo e chamou um pastor para orar pela casa e pela vida. Eu não acreditava muito nisso, porque a igreja evangélica nega a existência de espíritos e coisas do tipo. Então fiquei com medo de não resolverem, mas decidi aceitar. O pastor foi lá e orou, e a única coisa que ele pediu foi para queimar um boneco meu, o meu favorito. Eu fiquei triste porque, mesmo não brincando mais com ele, ele foi especial e eu cheguei a chamá-lo de filho. Eu tinha um amor por ele, mas o pastor falou que aquilo era uma porta de entrada e precisava queimar. Eles queimaram e as coisas passaram. Eu ainda sou sensitivo, em alguns sentidos. Eu não sei o que aconteceria se eu continuasse a ver as coisas, mas hoje eu apenas sinto muito. Eu consigo sentir a atmosfera dos lugares que vou. Lembro que fui para a casa de uma amiga minha há mais de 3 anos. Depois senti a casa dela fria, muito fria, e parecia não ter vida. Parecia estar morta por dentro. Todos riram. Porém, depois descobri que a família dela passava por muitos problemas e essa minha amiga sofreu muito naquela casa depois disso. Por isso mesmo, mesmo não vendo mais nada, eu consigo sentir muito as atmosferas dos lugares. Desde criança, não entro num supermercado daqui da minha cidade. Não é por conta do supermercado em si, mas o lugar em que foi construído. Não sei, desde criança eu sinto a mesma sensação que senti na casa da minha amiga, só que pior. Isso mesmo. Hoje, com 18 anos, eu ainda sou sensitivo em algumas coisas e digo a vocês, foi a pior, mas também uma das mais importantes experiências da minha vida. Tudo que eu contei é a mais pura verdade e compartilhei com poucos amigos meus. A casa hoje pertence à minha avó e nunca mais voltei lá, porque até hoje eu sinto frio. O frio que sinto nos lugares no qual eu não me sinto bem. Eu acredito no sobrenatural, sim. Passei a acreditar depois disso. Claro, existem muitas casas que podem ser explicadas, porém, ainda assim é um mistério. Nós tememos o desconhecido. Afinal, me emocionei a escrever isso, porque não esqueço os sentimentos que tive em cada momento. Enfim, mesmo não tendo nada de tão especial, essa foi a minha experiência que carrego até hoje. Confesso que tenho medo de acreditar mais e acabar voltando a ver, porque sentir eu já sinto, mas ver exige muito de você. Descubra seu verdadeiro medo. Meus aterrorizados, eu acredito sim.
no relato dessa pessoa aqui, desse menino, porque eu já passei por coisas parecidas. Então é bom a gente sempre estar de olho, né? Respeitar, porque hoje é ele, amanhã pode ser quem está duvidando. Créditos ao Instagram, Liana Mundi, Facebook, grupos Casos de Assombração 2. Último caso de hoje, ou seja, relato, psicografia de Casos de Assombração 2 por Tatiane Martins. Hoje foi tudo da Tati. Quanta dor trago comigo. Sinto que meu peito vai explodir. Não consigo enxergar a luz aqui onde estou. Só há escuridão e muita umidade. Tudo é muito sombrio, sem contar da solidão íntima que se estabeleceu na minha alma. Preciso de ajuda. Preciso muito sair daqui. Minha mãe, onde você está? Será que ainda me odeia? Ou sente-se feliz? Escutava-lhe dizendo que preferia me ver morto a passar vergonha igual a que eu lhe impunha. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, tempo que não sei precisar. Mãe, me ajuda, ore por mim. Embora tudo o que te fiz, sou seu filho. Não posso esquecer de tudo o que nos aconteceu. A cena da minha morte não sai da minha cabeça. Revejo por milhares de vezes. Me vejo ali, pendurado naquela árvore, e a corda a apertar-me o pescoço. Sei que saí de casa após nos desentendermos. Tudo já era muito costumeiro, mas naquele dia eu não aguentei. Eu me senti muito humilhado e fortemente ferido. Saí para o quintal da nossa casa, amarrei aquela corda na árvore e ali tudo se acabou. Não culpo-lhe. Sei que eu cometi o ato infame de tirar a minha própria vida. No entanto, você me ajudou a tomar essa decisão. Eu te vi tão infeliz, tão triste com a minha situação, que resolvi acabar com tudo. Por que não me aceitou como eu era? Você foi uma mãe tão boa, tão dedicada na minha infância, me deu tanto amor, mas foi só eu entrar na adolescência e você descobriu que eu era homossexual. Daí você se rebelou contra mim. Mãe, como eu sofria com as suas insinuações, com as coisas que você me dizia, a maneira como passou a me tratar. Você não conseguia enxergar que, por dentro, eu continuava o mesmo e que dentro do meu peito batia um coração cheio de sentimentos e de amor por você. Por que não me aceitou como eu era? Tanta coisa poderia ter sido evitada. Você me dizia anormal. Mãe, eu nunca fui anormal, nunca fui doente. Eu só gostava de pessoas do mesmo sexo que eu. O que tinha isso, mãe? Se o importante é ter amor no coração. Não se trata de um filho, como você me tratou. Não se trata um filho assim. Seu filho.
seu único filho. Quem sabe eu seria o seu amparo na velhice? Quem sabe a hora que você não mais pudesse caminhar, eu a levaria no meu colo? Mas você, mãe, por vaidade, orgulho e vergonha, aniquilou tudo isso com xingamentos, maus tratos a mim que tanto te amava. Mãe, hoje, mãe, só posso te pedir que me perdoe, não pela minha homossexualidade. Não preciso pedir-lhe perdão por isso. Neste caso, não pequei. Eu era assim, e só isso. A desculpa é por outro motivo, mãe. A minha fraqueza. Eu deveria ter sido forte, forte o suficiente. Deixar que você falasse, somente entender seus devaneios e com isso não tirar a minha própria vida. Mãe, como eu errei! Ninguém tem o direito de cometer esse ato. Sei que sofro e peço perdão a Deus. Peço a Ele que me estenda suas mãos amorosas e me tire deste local que estou hoje. Seria tão mais fácil se você tivesse conseguido me aceitar do jeito que eu era. Infelizmente, não tivemos o futuro para que você entendesse todo o amor que eu tinha por você. Espero ansioso o dia de sair desse local insalubre e novamente ter a paz que tanto procuro. Jesus, Maria de Nazaré, nossa mãe, me ajudem. Esse sofrimento tem que ter um fim. Sei que fui o responsável pela minha desistência, mas mesmo muito envergonhado e com lágrimas, peço-lhe que me perdoem. Observação: psicografia escrita no Centro Espírita. Carta divulgada com autorização da família, mas os nomes preservados. A médium Débora S.C. Casos de assombração 2. Meus aterrorizados, que forte, não? Muito forte. Muitas vezes as pessoas preferem julgar ao invés de amar. Ela criticava a pessoa que mais amava ela na face da terra pela opção sexual. Gente, chorei muito lendo essa carta. Temos que amolecer os nossos corações e aceitar as pessoas como elas são, pela essência, não pela cor, credo ou opção sexual. E aí, meus aterrorizados? Terminei com um relato meio diferente, mas também sobrenatural, psicografado. Estou bem emocionada. Espero que vocês tenham gostado. Bom, a história de hoje é: a desobediência me pôs cara a cara com um lobisomem. Lembrando que os nomes já estão trocados, tá, galera? Meu nome é José Pedro. Atualmente tenho 64 anos e moro hoje em dia na cidade de Curitiba, Paraná. Mas, na ocasião do relato em questão, eu trabalhava coletando resina no interior do estado de São Paulo. Na época, eu morava com minha família em um barraquinho de madeira. Eu e mais algumas famílias. A situação era mesmo difícil, sem água encanada e nem energia elétrica.
Bem, isso era bem comum por lá no início dos anos 80. Todos nós que morávamos naquele conjuntinho de barracos, que nós acostumávamos chamar carinhosamente de acampamento, por causa de ficar bem no meio das plantações de pinos. O que ajudava a amenizar a situação era uma mina d'água que ficava pertinho dali, e era dessa mina que tirávamos a água para nosso consumo e para a higiene de nosso corpo e nossos utensílios de casa. Já a nossa roupa, a gente descia os finais de semana para lavar em um córrego que ficava a uns 500 metros do acampamento. As nossas noites eram clareadas por lampiões e lamparinas. E para usar o banheiro, tinha que ir na privada ou casinha. Realmente aqueles tempos eram muito difíceis. A maioria dos moradores dali, assim como eu e minha família, éramos evangélicos e sempre íamos a uma pequena igreja que ficava bem longe dali, na cidade, a mais ou menos 1 hora de caminhada, tanto para ir quanto para voltar. Mas isso não era empecilho. Todos iam conversando, sorrindo e depois dos cultos voltávamos conversando, cantando e nunca acontecia nada de anormal com a gente nos caminhos. E assim os dias e noites se passavam normalmente, até eu começar a fazer amizade com alguns jovens da minha idade, que trabalhavam tão bem na coleta de resina comigo, só que moravam na cidade e conheciam muitos lugares maneiros para ir final de semana. Fui me aproximando cada vez mais deles e se distanciando do grupo de pessoas evangélicas que iam em seus cultos na pequena igreja da cidade. Ao invés disso, eu saía do trabalho e ia direto para o bar e encher a cara com meus novos amigos, jogar sinuca. E os finais de semana, eu e meus amigos íamos para os bailões dançar e beber até o dia clarear. Isso quando a gente não terminava as noitadas nos puteiros dali da região. Meu pai até me chamou para conversar sobre esse assunto, me dar alguns conselhos, mas eu não queria nem saber de conselhos de ninguém. Eu só queria mesmo era curtir a vida, pois eu tinha 23 anos e só se vive uma vez, não é mesmo? Eu e meu pai discutimos feio aquela noite e eu estava muito bravo. Ainda mais que meu pai, quando viu que aquela discussão não chegaria a lugar nenhum, me disse: "Já deu, Zé Pedro, vou orar por você." Saí bufando e disse para ele guardar as orações dele para ele mesmo, pois ele precisava delas muito mais que eu, pois ele era um velho perto da morte. Enquanto eu esbanjava juventude, força e vigor, e não ia desperdiçar de jeito nenhum a minha vida. Eu era viver intensamente. Ô rapazinho rebelde! Vi lágrimas nos olhos do meu pai aquele dia. Hoje isso me dói muito, mas na época não dei a mínima. E saí aquela noite. Eu não ficaria naquele barraco. Eu era para casa dos meus novos amigos. Eles sim me entendiam. Peguei aquela estrada de terra e segui para a cidade. Quando cheguei, fui direto para o boteco, pois eu tinha certeza que encontraria com meus amigos lá. Já entrei no bar pedindo uma pinga.
Eu estava mesmo com a cabeça virada. Fiquei naquele boteco fazendo hora, até meus amigos chegarem. Até vi o povo lá do meu acampamento passando em frente do bar para irem para a igreja. Meu pai até olhou para a direção de onde eu estava, mas eu virei as costas e o ignorei. Continuei com minhas pingas e esperando meus amigos. Já eram quase 9 horas da noite, quando um dos meus amigos chegou, o Olavo. Ele chegou, tomou uma pinga comigo e perguntou se eu queria ver algo realmente incrível. Eu respondi que sim, e que assim que nossos outros amigos chegassem, dava pra gente ir ver o que ele queria nos mostrar. Aí então ele franziu a testa e me disse que o que ele queria me mostrar não era para ser compartilhado com os outros amigos nossos. Ele queria mostrar só para mim, mas se eu não confiava nele o suficiente, então era para eu esquecer o que ele tinha dito para mim. Ele também falou que já que eu não confiava nele, ele ia embora. Não estava mais com vontade de ver ninguém aquela noite. Quando ele disse isso e estava indo embora, uma mistura de culpa e curiosidade tomou conta de mim. Aí eu falei para ele, tá bom, Olavo. Vamos ver então o que é tão incrível que você quer me mostrar. Começamos a andar em uma estrada de terra, adentrando nas plantações de pinos. Olhei para ele meio cabreiro e ele me disse que já estávamos chegando onde ele queria que eu fosse com ele. Depois disso, chegamos em uma clareira. Nós nos sentamos e enrolamos um paieiro cada um. Paieiro é cigarro de palha, gente. E começamos a conversar. Olavo começou com uns papos esquisitos. Começou a me perguntar sobre canibalismo, o que eu achava, qual era a minha opinião sobre pessoas que comiam carne humana. Comecei a ficar meio assustado com aquele assunto e disse a ele que se ele não mudasse de assunto eu ia embora dali. Ele sorriu e disse que estava brincando, só queria ver se eu era mesmo medroso. Então eu comecei a rir junto com ele. Eu já estava me sentindo aliviado quando Olavo do nada parou de rir e me encarou seriamente e disse: eu já comi carne humana, Zé Pedro. E sabe de uma coisa? Eu gostaria muito de experimentar a sua carne. Eu gelei naquele momento e disse para Olavo parar de brincar com coisa séria. E se ele não parasse, eu não seria mais amigo dele. Me levantei e falei que ia embora dali naquele momento e que eu não queria mais saber de ver coisa incrível nenhuma que ele queria me mostrar. Olavo me segurou pelo braço com força e quando tentei me soltar não consegui. Olhei para ele. Ele continuava rindo e rindo freneticamente, como um louco, e os olhos dele estavam vermelhos como sangue. Vi os dentes dele, os dentes de Olavo, crescerem enquanto o rosto dele esticava para frente, como um focinho de cachorro, pelos grossos e pretos, que nem arame, começaram a brotar pelo corpo dele. Os ossos dele começou a estralar e ele apertava meu pulso com muita força. Meus dedos já estavam ficando dormentes.
Mas logo ele deu um grunhido e soltou o meu braço. Ele começou a exalar um fedor de carniça misturado com amônia e enxofre. Não consigo descrever ao certo o fedor que senti aquela noite, mas sei que nunca mais senti algo nem parecido com aquele cheiro por toda a minha vida. Saí correndo, enquanto aquele ser horrível, todo deformado, desengonçado, urrava, grunhia e rolava no chão. Eu comecei a perceber que quanto mais eu corria, mais eu me embrenhava no meio da plantação de pinos. Eu já não sabia mais onde eu estava. Mesmo a noite estando clara, por conta da lua cheia, todos os lados que eu corria e olhava parecia igual. Eu estava completamente perdido. O terror e o pânico tomou conta de mim. Eu já não sabia mais o que fazer. E para piorar, comecei a ouvir galhos se quebrando com os passos e barulho de um bicho enorme me perseguindo. Quando olhei para trás, vi aquela criatura horrenda de olhos vermelhos. Eu tive ali a certeza que aquele seria o momento da minha morte. O bicho saltou sobre mim e eu fechei meus olhos. Naquele momento, lembrei das palavras do meu pai. Foi quando senti algo muito pesado cair estatelado em cima de mim. Era um monstro nojento fedido. O bicho parecia estar morto. Com muito esforço, empurrei aquilo de cima de mim e vi minhas roupas encharcadas de sangue. Mas não era meu. Vi que o bicho estava ferido no peito. Quando me levantei, passei a mão em mim para ter certeza que eu também não estava ferido e não estava. Me levantei e empurrei o bicho para o lado. Vi o corpo daquilo se modificando e voltando a ser aquele que um dia julguei ser meu amigo, o traste do Olavo. Depois disso, percebi que em pé, olhando para nós dois, tinha um homem bem velho, com uma zagaia. Para quem não sabe, zagaia é um punhal enorme. Então, o velho segurava uma zagaia toda ensanguentada nas mãos. O velho olhou para mim e disse para eu ir para casa e nunca mais fazer meu pai chorar, pois eu só estava vivo por causa dele, do meu pai. Eu até quis perguntar como ele sabia do meu pai, mas antes que eu abrisse a boca para fazer a pergunta, aquele velho frágil me disse com a voz forte igual a um trovão: "Vai para casa, garoto." Corri. Corri sem rumo, sem saber para onde estava indo, mas quando dei por mim, estava no acampamento onde morava, na porta da minha casa. Abracei meu pai, que tinha ficado acordado desde a hora que tinha chegado da igreja, me esperando. Isso mesmo, esperando eu voltar da noitada. Chorei muito e abracei meu pai muito forte. Pedi perdão. Prometi que dali para frente eu nunca mais daria desgostos para ele. Ele apenas respondeu para mim: "Eu sei, meu filho, eu tenho certeza disso." No outro dia, ninguém trabalhou, pois os pais do Olavo estavam de luto. Teriam que enterrar o filho que, segundo a versão deles, tinha morrido de infarto fulminante enquanto dormia. O povo dali da região lamentavam
Um rapaz tão jovem infartar, como aquilo era possível? Eu sabia que aquilo era uma mentira dos pais dele. Mas quem acreditaria em mim, né? 13 dias depois do enterro de Olavo, perdi meu pai para uma pneumonia. Assim, eu e minha mãe viemos aqui para Curitiba, onde vivemos até os dias de hoje. Angel, disso tudo eu tirei uma lição para a vida toda. Não desprezar conselhos de pai e mãe, pois eles, mesmo magoados, não deixam de nos amar e nem de orar por nós. Eu, particularmente, acredito que aquele velho homem que me salvou daquele lobisomem era um anjo que atendeu às orações do meu pai. Sim, as orações que meu pai fazia por mim. Beijos, Angel, e obrigado por contar a minha história. E aqui termina essa coletânea de relatos separados especialmente para você. Se você ficou aqui até o final do vídeo e não conhecia o trabalho, se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa família aterrorizada você também. Peço para todos que não esqueçam o like, pois o seu like é muito importante para o canal. Peço também que compartilhem e ajudem o canal a crescer cada dia mais. E se não está recebendo notificações do canal, ative o sininho das notificações e toda vez que tiver conteúdo novo, você será notificado. Galera, o Superchat Super Stickers, valeu demais, já está ativado no canal Angel Black Contos de Terror. Se você quiser ajudar o canal a se manter, ser um patrocinador, um apoiador, a hora é agora. Tem a opção do Pix também, que eu chamo carinhosamente de Lobix, e a chave é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Você pode estar ajudando o canal com qualquer quantia a partir de R$1. Tudo que vocês vierem a fazer pelo canal, eu agradeço do fundo do meu coração e que Deus devolva a vocês vezes 1000, vezes 1.000.000. Se você tem um conto, um relato, uma história, pode estar mandando para o e-mail do canal, luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexada na descrição do vídeo. Lembrando que se você não quiser se expor e nem expor as outras pessoas envolvidas nos relatos, eu garanto seu anonimato. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal. É só dar uma procurada que você vai achar muita coisa interessante lá. Meus amores, quero mandar um beijo de todo o meu coração para o esposo da Nadiele Félix, do canal Pegadas Mal-Assombradas. Ela nos diz que ele tem muito carinho pelo canal e está sempre acompanhando. Forte abraço para você e para toda a sua família. Quero agradecer a todos vocês por estarem sempre aqui comigo, meus inscritos, meus aterrorizados. Eu amo muito vocês e tenho gratidão eterna para com todos. Ah, mais um recadinho. Tem várias playlists cheias de casos e histórias de lobisomem, fantasmas, entre outros. Mais de 300 lá vai bolinha de relatos. Você vai se perder lá, tá bom? Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Logo teremos live, tá bom? Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui. Até o próximo vídeo.